Uma coisa muito importante que constantemente na nossa caminhada com Deus é muito importante a gente estar assim fazendo constantemente, sempre fazendo isso. E acho que para vocês isso que eu vou dizer não é novidade, é ajustar a nossa vida com a vontade do Senhor. Nós somos assim mais ou menos como um navio que está em alto mar, fazendo uma viagem longa, e para chegarmos lá no final do destino, a gente durante a viagem precisa tomar cuidado, porque os ventos contrários, as ondas, as dificuldades da travessia do mar, elas têm a tendência, né, de nos afastar assim um pouco da rota. E quando nós nos afastamos da rota, daquele caminho para chegar lá no lugar, no porto final, no lugar desejado, num primeiro momento parece que uma pequena mudança de, quem sabe, centímetros, metros, não pareça muita coisa. Mas se a gente, na viagem, na trajetória, não ajusta a rota, no final nós vamos parar bem em outro lugar, e não naquele lugar que era o destino que nós tínhamos programado, né? Que Deus tinha programado para cada um de nós. E nesse sentido, com essa ideia, com esse espírito, eu quero trazer uma palavra e compartilhar uma palavra sobre servir. Servir. E se eu tivesse então, que dar um título para essa palavra, eu diria que servir é remédio. Alguns até dizem assim que servir é o melhor remédio, né? Deus nos oferece, nos dá muitos remédios para a nossa caminhada ser saudável com o Senhor e estarmos dentro daquilo que é a vontade dele. Com certeza, o servir é uma das coisas realmente que nos ajudam a nos mantermos no caminho e cumprirmos o propósito para o qual ele também nos criou. E não é de hoje, mas eu acho que hoje em dia isso é uma coisa muito difícil, muito complicada, muito complexa, e está cada vez pior isso. Há uma força que concorre com isso, uma força contrária que concorre com isso, que na filosofia se chama hedonismo. O hedonismo é uma ideia, uma mentalidade, uma filosofia, onde o que importa é buscar o prazer pessoal. Ou seja, eu preciso estar de boa. Se eu estou bem, se eu estou satisfeito, se eu estou servido, então está tudo bem e mais nada importa. E essa é uma palavra totalmente contrária àquilo que o Evangelho propõe, àquilo que a Escritura propõe, àquilo que é a vontade do Senhor. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, né, da própria boca de Jesus que se alguém quer ser grande, seja aquele que serve, por exemplo, né? Então, a motivação não é eu, mas é o outro, é servir, é buscar entender como é que nós podemos cooperar e ajudar para que as coisas de Deus, para que as coisas boas tomem forma. E há muito tempo eu lembro, estava preparando essa palavra, lembrando de algumas coisas, e uma coisa que eu lembrei foi de uma frase, assim, um versinho, que tinha num quadrinho muito antigo, faz tempo que eu não vi mais aquele quadrinho, mas deve existir por aí ainda, e a frase era: quem serve, serve. Quem serve, serve. Então quando nós vemos uma vida para servir, é meio engraçado essa frase, né? Quando temos uma vida para servir, servimos. Quando a gente vive em função de gastar-se em função do outro, de ajudar, de auxiliar, de cooperar, de abençoar, de promover o outro, então nós servimos. A nossa vida faz sentido, porque nós fomos feitos para isso, né? Fomos feitos primeiramente para o louvor da glória de Deus, mas também para servir, para ajudar, para cooperar, para ser uma ferramenta na mão de Deus para abençoar vidas. Então quem serve, serve, né? E quando a gente vai entendendo que o que eu tenho, né, o que nós temos, aquilo que eu sou, o que nós somos, nós não temos o que temos, não somos o que somos para o nosso próprio benefício. Se Deus concede coisas a nós, seja o que for, né? Inteligência, capacidade, recurso, dinheiro, tempo, uma formação, um trabalho, seja lá o que for, tudo que nós temos, tudo que nós somos, temos e somos porque Deus nos alcançou. Esse é um outro perigo, não vou falar sobre isso, mas um outro perigo é a gente achar que aquilo que nós temos é porque na força do nosso braço nós conseguimos. Aquilo que nós somos é porque nós somos, porque a gente então, claro, nós trabalhamos, nós corremos atrás, mas quem nos deu, por exemplo, o fôlego de vida, quem criou as condições para termos e para sermos é o Senhor. E se Ele confere algumas coisas para nós, é para que isso que nós temos e somos esteja a serviço, esteja à disposição para ajudar e para ser uma bênção para outras pessoas. Nós não vivemos, eu não vivo para mim mesmo. Se eu vivo para mim mesmo, eu alimento egoísmo, e todo aquele que alimenta egoísmo não vai muito longe. E enquanto vive uma vida frustrada, uma vida sem graça e sem sentido.
É muito comum, por exemplo, nós conhecemos casos assim, de gente que viveu, e vive, alguns ainda assim, muito em função de si. Vou dar um exemplo prático. Tem gente que vive em função de coisas para si mesmo, construir uma casa, fazer uma casa, né? Então teve gente que passou a vida em função disso, correndo atrás disso, e trabalhou, e correu, e fez, e conseguiu. E conseguiu até uma boa e uma bela casa. Vivia em função disso, vive em função disso. Mas no momento em que alcançou esse objetivo, e não é um caso nem dois, são todos os casos. Eu sei que é forte o que eu estou dizendo, mas isso é bem assim mesmo. A vida perdeu a graça. Porque não tem mais o porquê. Alcançou, queria aquilo, né? E isso se aplica em outras coisas, né? Um bom emprego, uma formação. Quando a pessoa busca aquilo para si mesmo, aquilo se esvazia em si mesmo. Porque nós não fomos feitos para isso. Não estou dizendo que nós não podemos ter uma casa boa, bonita. Não estou dizendo que nós não podemos ter uma boa e devemos ter uma boa estudo, formação e assim por diante. Se podemos ganhar mais dinheiro, melhor. Mas sempre lembrando que aquilo que está em nossas mãos, o fim último, o objetivo último, não é para mim mesmo, mas é para o outro, é para servir, para colocar aquilo a serviço do outro. Se a gente olha, por exemplo, para homens e mulheres na Bíblia, são muitos os exemplos de homens e mulheres que, e por isso eles tiveram sentido para a própria vida, viveram em função de colocar a sua própria vida a serviço dos outros, né? Se eu lembro, por exemplo, de Abraão, né? Um homem extremamente abençoado, um homem muito abençoado, e a gente pensa nele assim já depois como pai da nação de Israel, mas Abraão, e antes era Abrão, lembra da história? Abraão e Sara, era Abrão e Sarai, lembra da história? Abrão e Sarai estavam bem lá na terra de origem deles, em Ur dos Caldeus, onde hoje fica o Iraque. Estavam bem, tinham uma vida boa, uma vida estabilizada, uma família próspera de comerciantes, assim era a família de Abrão. Mas aí Deus chama ele, sai da tua terra, deixa a tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então ele abre mão disso, porque entende que o chamado vem antes e o chamado é para servir. E aí tem toda a história de Israel que nós conhecemos e sabemos, que acontece porque Abrão, e depois virá Abraão, sai de si, não fica em si mesmo. Porque se ele ficasse em si mesmo, estava bem lá. Então a Bíblia tem muitas histórias assim. A história tem muitas histórias assim. Eu fico pensando assim, e se Abrão não tivesse obedecido o Senhor? Com certeza a gente nem ia ficar sabendo que ele existiu. Teria se perdido, ele ia ter uma vida boa, mas um dia a vida dele chegaria ao fim e pronto, passou. Como muitas vidas passam, porque são vividas em cima de si mesmos, né? Então na própria história, né? Gente que se dispõe a servir. Quantas coisas nós hoje, por exemplo, somos beneficiados, porque no passado pessoas entenderam que a sua vida era para serviço. Quanta gente que, por exemplo, gastou a vida para descobrir um remédio. E a gente nem sabe o nome, às vezes a gente conhece o nome do remédio porque é o nome da pessoa que inventou o remédio, né? Um exemplo que eu estou dando, outras coisas mais aí. Quanta coisa nós somos abençoados porque alguém saiu de si para poder servir. E é claro que quem serve paga um preço. Mas o preço de servir é infinitamente inferior ao preço de não servir. Porque quando nós não servimos também se paga um preço. E a consequência do não servir é uma vida monótona, sem graça. Você sabe o que é ostracismo? Vem da palavra ostra, né? A pessoa que vive a vidinha assim. Ali, tá paradinho e não serve pra nada. Ostracismo é isso. Não tem porquê. E aí a gente entende, por exemplo, quantas pessoas que tem, a gente olha de fora e pensa, puxa, mas o fulano ali, a fulana tem tudo para tá tudo bem. E é uma vida xoxa, uma vida triste, porque não vive em função de doar-se, de entregar-se. Servir é diferente de egoísmo. O que é uma vida egoísta? Ego é uma palavra grega que significa eu, né? Egoísmo é tipo assim, eu sou o cara. Como é que é a música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu, né? E tudo tem que girar em torno de mim mesmo. Os conflitos, os problemas, as dificuldades a começar nas famílias, basicamente se originam porque alguém quer ser o centro. Quando alguém quer ser o centro, ele quer ser servido e não tem a disposição de servir, isso quebra relacionamentos, traz problemas, traz conflitos, traz atritos, cria muitas dificuldades. Agora, quando alguém serve, quando alguém se doa, como é que essa pessoa, como é que é a história dela na família, por exemplo? Todos gostam, todos querem ela bem, ela perto, ela próxima. Não só porque ela faz alguma coisa. Então eu gosto de estar perto de tal pessoa porque ela me serve. Não, mas a própria essência daquela pessoa me faz bem. Porque ela é uma pessoa que não vive para si, mas vive para servir. Ela se doa, ela se entrega. É bom estar junto com aquela pessoa, não só porque ela está fazendo, ela fez ou faz alguma coisa, mas a própria presença dela é muito agradável.
E aí uma pergunta que eu tenho me feito nesses dias e faço para vocês também. A minha presença é desejada? É agradável? Ou o contrário? Quando eu sou alguém que vive em função de servir, quando na minha essência isso está claro, isso é uma coisa que acontece de uma forma muito tranquila e muito natural. Tem uma palavra de Filipenses 2:7. Não, eu vou ler do 5 em diante. Filipenses 2:5 em diante, que diz assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Que interessante isso. Jesus era Deus, mas havia nele um sentimento de doar-se, de entregar-se. Então ele não julgou como usurpação, é uma palavra forte essa. Ele não reclamou os direitos que ele tinha, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens. Gente, se tinha alguém que tinha tudo nele, era Jesus, é Jesus. Mas ele se esvazia e ele serve. E quem é o nosso modelo? Quem é o nosso exemplo? É Jesus. Então ele se esvazia, ele serve. Abre mão e se doa. Abre mão da vida plena que tinha e se entrega para morrer na cruz por nós. Ele se doa, ele se entrega. Mas não só em termos de salvação, não só em termos de morreu na cruz, então por causa disso nós temos acesso a Deus. Mas a vida de Jesus como foi? De doação, de entrega, de valorizar o outro, de abençoar o outro, de cuidar do outro, de perceber as necessidades que o outro tinha. E em cima disso foi que Jesus viveu, se doando, se entregando, abrindo mão, repartindo, abençoando. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, né? E aí na sequência diz aqui que por causa disso Deus o exalta. Um princípio básico que a palavra fala é o de morrer para viver. Quanto mais nós entendemos e praticamos o morrer no serviço, tanto mais nós vivemos. Porque a vida de Deus se manifesta em nós. Agora, o inverso também é verdade. Quanto mais eu quero estar no centro, quanto mais eu quero ser o centro das atenções, quanto mais eu busco para mim mesmo, eu morro. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morre, ele vai produzir. E nós temos que morrer. E servir é uma forma de morrer. Normalmente nós pensamos muito assim no servir, a gente pensa muito em coisas, né? Eu estava lembrando daquele exemplo de Atos, daquela mulher chamada Dorcas. Foi uma mulher que servia, ajudava os pobres, os necessitados, ela colocava em prática aquilo que o Evangelho propõe, né? E ela realmente era alguém assim que a essência dela era servir. Ela fazia coisas. Tanto é que quando ela morreu, lembra da história? Quando ela morreu, o pessoal lá orou para que ela voltasse à vida, porque ela fazia falta. Mas ela não só fazia falta pelas coisas que ela fazia, porque também tinham outras pessoas que faziam coisas como a Dorcas fazia, mas a presença da própria Dorcas fazia falta. Quando nós entendemos que Deus nos chama para servir, tem a ver com uma coisa dentro da gente. Não é só fazer por fora. Não é só fazer uma doação de 1 quilo de feijão, de arroz. Não é só fazer uma doação de roupa, de dinheiro. Não é só fazer uma doação de um tempo, onde a gente, quem sabe, vai aí no asilo, no orfanato, num hospital, numa creche, fazer um trabalho. Tudo isso é importante. Mas isso tudo é resultado daquilo que já está claro dentro do nosso espírito. Eu sou a própria doação. Eu sou a própria oferta. Um outro exemplo bíblico, o apóstolo Paulo. Paulo tinha uma vida muito tranquila, muito boa. Antes da sua conversão, tinha uma vida tranquila, sossegada. Mas ele se encontra com Cristo. E a partir daquilo, a vida de Paulo é outra vida. Paulo vive em função de servir. Ele vive tão intensamente isso, que ele se torna prisioneiro, e é perseguido. Você sabe a história também do apóstolo Paulo. Mas é interessante que ele dizia assim, ó, em Filipenses 1:21, ele fala assim, ó, para mim, o viver é Cristo. Quem continua, quem conclui o versículo aí? E o morrer é lucro. Quer dizer, o Paulo entrou numa outra vibe, numa outra dimensão, que se preciso fosse morrer por causa da causa, tudo bem. Porque essa coisa de morrer e viver já não tem mais sentido, não é mais isso. É um outro papo, é uma outra conversa. É uma outra vibe. Essa coisa de viver naturalmente, de morrer naturalmente, isso não existe mais. Então o prazer de Paulo, a alegria de Paulo é servir. Servir a Deus, servir o próximo. Então, ele mesmo se dá.
Eu acho muito legal ter uma ilustração, vou ver se eu lembro para contar, me veio a lembrança agora, assim, de um trabalho missionário há muitos anos atrás, eu acho que foi na África, não tenho mais certeza, e foi feito um trabalho num lugar, não lembro os detalhes, só sei assim, a essência da história eu me lembrei agora. E teve um momento lá naquele encontro que foi levantada uma oferta, como em muitos encontros se levanta uma oferta, então cada um dava o que tinha, o que podia, né? E poucas pessoas lá tinham dinheiro em espécie, uma coisa que não tinha. Então o que o pessoal doava? Uma galinha, um abacaxi, alguma coisa que eles tinham, eles colocavam num cesto grande. E tinha um menino, e esse menino ficou incomodado, porque ele queria dar alguma coisa. Mas ele não tinha o que dar. Muito pobre, muito carente, ele precisava das coisas, ele nem tinha, né? E aquele programa, aquele trabalho missionário, acho que 3 dias ou 4 dias, uma coisa assim. E ele, cada encontro, cada momento que tinha um encontro lá, ele ficava incomodado com isso, e angustiado com isso. Até que na última noite, na hora da oferta, ele não tinha que colocar dentro, ele foi até o cesto. E ele entrou dentro do cesto. Então é disso que eu estou falando aqui, nessa hora. É disso que se trata. Deus não quer ter as coisas que nós temos. Porque as coisas que nós temos, Ele já tem. Na verdade, nós temos as coisas porque Ele nos alcançou essas coisas. Sejam elas quais forem. Tempo, dinheiro, recurso, bens materiais, estudo, qualquer coisa. O que nós temos, nós não temos. É uma coisa que Ele nos emprestou. Agora, uma coisa que talvez Ele possa não ter, Ele quer, é a nós mesmos. E aí nós temos que entrar no cesto. Se trata disso, né? Quando nós nos doamos, se trata disso. E tem uma palavra do Salmo 100, que diz assim, que nós somos chamados a servir o Senhor quem conclui? Com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E gente, para servir o Senhor com alegria, é só quando nós entendemos esse princípio. Aí doar, fazer, servir as pessoas, não é uma coisa pesada, não é uma obrigação. A gente não faz aquilo com dor, a gente faz com prazer, com alegria, porque entendemos esse princípio, que servir é bênção. Somos chamados para servir. Por isso quem serve, serve com alegria. E quem não serve, quem vive para si com ostracismo, estresse, preocupação. E se faltar amanhã, como é que vai ser? Vive muito com esse temor, porque vive muito para si. Já quem entendeu esse princípio, que na essência entendeu isso, tudo que lhe cai às mãos é para servir. E como diz a Joana, né, ela fala isso, é uma frase dela, que a gente pode servir exatamente como a gente está e o que tem agora, hoje. A gente não precisa esperar quando eu tiver tempo, quando eu tiver condições, quando eu tiver recurso, quando... Quer dizer, isso nunca vai acontecer. Porque servir é uma decisão do nosso coração. Então a gente pode servir agora já. Com um abraço, com um sorriso, com aquele recurso que está no nosso bolso, com aquele tempo que nós temos, com aquele conhecimento que nós temos. Então quando alguém nos pede uma informação, como acabei de pedir para alguém que está aqui com a gente, né, César? Parece uma coisa simples, isso também é serviço. Isso é um conhecimento que a pessoa tem que o outro não tem. Quando alguém pede para nós na rua assim uma informação, onde é que fica tal lugar? Para a gente que sabe onde é que é o lugar, é tão simples, né? Mas para a pessoa que está perdida, não está localizando, achando o lugar, como aquela informação faz diferença? Então, servir é uma coisa tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. Quando a gente assim entende isso, essa coisa básica, como tudo vai se encaixando e nós servimos com alegria. Filipenses 3,19, 3,17 em diante, tem uma coisa muito interessante aqui, deixa eu ver se eu acho para ler. Cadê? Assim. Filipenses 3,17 em diante, especialmente o verso 19. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está falando isso, né? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isso aqui é muito interessante. Tem gente no próprio meio ali do Paulo, na turminha ali, gente dentro da própria igreja. Ele fala isso chorando, e são inimigos da cruz de Cristo. Isso aqui, gente, é muito forte, é muito intenso isso. O destino deles é a perdição. Por quê? Agora vem aqui a causa, no verso 19. O Deus deles é o ventre. O Deus dessas pessoas é a própria barriga, o próprio estômago. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Ó? O que é a coisa natural, carnal, vou usar essa expressão, que nos dá mais prazer? Uma das que nos dá mais prazer. Comer. Comer é uma coisa prazerosa. E a gente não come só para matar a fome. Se a gente comer só para matar a fome, não morrer de fome, para ter proteína, ter o que precisa, os alimentos não precisavam ter sabor, né? A gente gosta assim de uma coisa que tenha sabor, porque isso dá um prazer para nossa carne, para nossa natureza. Então Paulo faz uma comparação. Essa gente, até alguns andam do nosso meio,
O Deus deles é o prazer. É isso que ele quer dizer aqui. Não é só questão de comer, é de tudo, né? Então eles vivem centrados neles próprios e o prazer deles é a vontade deles, é o ventre deles. Vivem para serem servidos. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Gente, não é novidade o que eu vou dizer, não é de hoje, mas está cada vez mais claro isso. Nós estávamos conversando, a Joana, ontem, né? A idade que nós já temos, nós temos mais história para trás de nós do que para frente. É a lógica, né? Eu já estou com 61, ela com 59. Então a lógica é a seguinte, nós temos menos tempo para frente e já temos mais tempo para trás daquilo que nós vivemos. E como é que a gente está vivendo? Temos que viver para servir. Eu lembro de uns anos atrás, quando nós passamos um momento muito delicado, muito difícil, da questão do sustento mesmo, né? Do sustento. O irmão nos disse assim, ó, foquem a vida de vocês, um recadinho para mim e para Joana, né? Foquem a vida de vocês em servir. Não se preocupem, não se sirvam a vocês mesmos, mas sirvam, coloquem a vida a serviço, que Deus vai cuidar de tudo. E já faz alguns anos. E passamos desafios, passamos algumas peleias, mas Deus tem sido muito bom. Não nos tem faltado pão sobre a mesa, nos tem alcançado, nos tem suprido, nos tem fortalecido, e não só com coisas, mas com graça, com alegria, com dádivas, com paz e com prazer em servir. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude a não vivermos assim para o meu próprio ventre, para a minha própria vontade, não sendo eu o centro, mas sempre servindo o outro. E para terminar, eu queria pedir o telefone da Joana emprestado, dá para mim, Joana, no WhatsApp, aquele textinho que eu te mandei. Já com certeza ouviram falar da oração do São Francisco, né? Oração de São Francisco. E ela é uma oração muito interessante, que diz assim, ó: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E na segunda parte, ele diz assim, ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.